Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o nosso vídeo número 5. E nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente gera saídas em tela e algumas coisas relacionadas a isso. Então, bora lá para o VS Code ver como é que a gente faz. Bom, então aqui eu estou dentro do VS Code, vou abrir aqui uma pasta nova, como a gente já tinha comentado. Esse aqui vai ser o vídeo 5. Vamos abrir essa pasta aqui. E vamos criar um arquivo novo chamado exemplo 01. Exemplo 01.java. Vamos aguardar ele ativar as extensões. E aí vamos lá começar a criação do nosso código. Lembra? Primeiro bloco com o nome da classe, que equivale ao nome do arquivo. Depois, dentro dele, o main. Sempre vai ser essa estrutura. Então, class. Dentro do bloco class, main. E aqui a gente vai tratar do comando de print. System.out.println. Bom, eu comentei com vocês que tudo que aquilo que a gente coloca entre aspas é entendido como sendo texto. Então vamos colocar aqui olá. Eu vou duplicar essa linha aqui. Para duplicar, a gente tem alguns atalhos para fazer isso, tá bem? Então, por exemplo, estando na linha que eu quero duplicar, eu posso pressionar Shift, Alt, seta para baixo. Ele duplica aquela linha. Ou o famoso seleciona, Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, também vai funcionar. Mas esse atalho aqui, ele é bem interessante, tá? Então, ó, só repetindo, eu vou na linha que eu quero duplicar, Shift, Alt, seta para baixo. Aqui eu vou colocar uma outra coisa. Boa noite. E vou pedir para executar esse print aqui. Eu vejo como saída, nós temos duas linhas. A primeira, escrito olá, e a segunda, escrito boa noite. Por que isso aqui saiu em duas linhas? Porque eu usei duas vezes o comando println e no final do print tem aqui um ln. Você pode entender esse ln como sendo new line. O que significa isso? Que após colocar o texto na tela, o comando vai pular para a linha de baixo. Por isso que sai cada um em uma linha. Nós temos uma variação aqui do println, onde eu não coloco o ln, né, o print sem o ln, e aí nesse caso ele não vai pular para a linha de baixo. Então se eu executar novamente o mesmo código, olha lá, veja que os dois saíram na mesma linha, e observe o seguinte também, assim que ele terminou o último caractere do primeiro print, ele já vai começar a escrever o primeiro caractere do outro print. Né? Então, assim que terminou, não vai colocar espaço, absolutamente nada. O que significa que assim que ele interrompeu, assim que ele terminou a primeira escrita, ele já vai começar a segunda, imediatamente. Se eu quisesse, por exemplo, separar os dois, eu teria que colocar pelo menos um espaço aqui, para que eles não fiquem, então, colados, né, um ao outro. O que significa que toda vez que eu pedir para alguma coisa ser apresentada em tela, vai ser apresentado exatamente como eu pedi, ok? Então, se eu colocar espaço, tem. Se eu não colocar, não tem. Se eu colocar o ln, ele pula para a linha de baixo. Se eu não colocar o ln, ele vai permanecer na mesma linha que ele escreveu, tá bom? Agora, existe uma outra coisa também que eu vou aproveitar aqui para mostrar, que é um caractere de controle, um caractere especial que eu posso colocar no print para que ele indique a quebra de linha dentro da própria expressão, ou dentro do próprio texto. Então, se eu escrevesse assim, por exemplo, ó, olá, boa noite, a gente sabe que toda esta linha vai aparecer as três palavras uma depois da outra, né? Eu vou colocar essas duas linhas anteriores aqui como comentário, só para não atrapalhar aqui a nossa saída de tela. Vou executar novamente e você vai ver que as três palavras saíram na mesma linha. Imagine então que eu quisesse que cada palavra
ficasse numa linha separada. Nesse caso, eu colocaria 3 print lns, resolveria. Mas eu também posso fazer o seguinte, colocar barra n, barra virada aqui para a esquerda, né? N, em todos os lugares que eu quero que a linha seja quebrada. Tá? Então eu vou executar aqui novamente. E você vê que cada palavra ficou em uma linha. Então, este caractere, a gente chama de caractere, né, especial, que é barra N, indica quebra de linha. Ok? Assim como LN lá em cima significa essa quebra de linha também. Okay? Então, temos as duas formas de fazer essa quebra de linha. Pode usar tanto um quanto o outro. Vou criar aqui mais um novo exemplo. Exemplo 2. Agora, eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Você viu que, ao criar esse arquivo, ele já veio preenchido com o nome da classe? Por que que isso não aconteceu da primeira vez? Porque quando eu criei o primeiro arquivo, as extensões ainda não estavam carregadas. Agora que as extensões já estão carregadas, ao criar o arquivo, ele automaticamente já vai criar o primeiro bloco. Vou criar aqui o main, porque esse main ele é deste arquivo, ok? Num projeto, mais à frente, quando nós estivermos trabalhando com o projeto, isso não vai mais acontecer, porque dentro de um projeto tem um único arquivo, um único método main, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu disse que tudo aquilo que a gente coloca como aspas, ou dentro das aspas, é interpretado como sendo um texto, tá bem? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um número somado com outro número, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Ele repetiu exatamente aquilo que eu escrevi, ou seja, não houve nenhuma interpretação, ele não tentou fazer a conta aqui nesse caso, tá bem? Entretanto, vou duplicar a linha e agora eu vou tirar as aspas. Então, nesse caso, vou executar novamente. E olha só o que aconteceu. Ele fez a conta. Então, tudo que está entre aspas é texto, o que está fora das aspas será interpretado. Nesse caso, como eu tenho dois valores numéricos e um operador, ele vai fazer a conta para a gente. Ok? Há uma observação antes de continuar aqui. Quando eu rodei um segundo programa, ele rodou esse programa num novo terminal. Ele abriu um terminal diferente. Então, se você observar do lado esquerdo aqui perdão, do lado direito da sua janela, você vai observar que nós temos aqui. Opa. Você vai observar que nós temos aqui uma indicação de que eu tenho dois itens, ok? São os dois terminais que foram abertos. Então, se você clicar no ícone aqui em cima, é o terminal do exemplo 1. E este de baixo é o terminal do exemplo 2. Se você continuar fazendo outros arquivos com outros main, outros executáveis, e vou fazer na sequência várias vezes isso daqui, ele vai começar a acumular vários terminais abertos, o que pode fazer com que você tenha aí perda de performance, porque você está sobrecarregando, abrindo vários terminais. Então, como que eu posso resolver isso? Se eu não preciso mais do terminal anterior, eu vou aqui nesse terminal e aqui em cima tem um íconezinho de uma lixeira, que é o fechar o terminal, ok? O xizinho não resolve, ele só esconde a janela, tá? Se eu clicar aqui no xizinho, ó, sumiu, mas ele ainda está aberto. Se eu vier aqui em View e pedir para ver o terminal novamente, os dois ainda estão lá, tá bom? Então o X é só para ocultar e a lixeirinha aqui para remover. Então eu vou clicar aqui, ó, removi um terminal, agora eu só tenho um terminal ativo, tá bom? Parênteses fechado, vamos lá. Quais são os outros operadores que eu tenho aqui? Básicos, né? Eu tenho aqui, eu estou duplicando a linha, tá? Subtração, que é o sinal de menos, multiplicação, que é o asterisco, e divisão,
que é esta barra aqui virada para a direita. Então, vamos executar aqui novamente, e você vai ver que em cada situação ele fez o resultado da conta, né? 20 mais 20, 20 menos 20, a multiplicação e a divisão dos dois valores. A gente vai voltar a falar mais detalhes sobre operadores, apenas uma amostra aqui rapidinho dos operadores básicos que a gente tem, tá bom? Eles vão ser bem úteis. Por enquanto, nós estamos trabalhando com valores constantes, né? Todos esses números aqui, eles não mudam. Se eu executar o mesmo código 50 vezes, o resultado sempre será o mesmo. Nos próximos vídeos aí a gente vai trabalhar com valores variáveis, mas por enquanto vamos deixar aqui dessa maneira. Bom, vamos para mais um exemplo aqui complementar. Eu vou separar cada um deles para que depois, no momento de estudar, de pegar o código, você tenha cada um deles isoladamente, tenha todo o código disponível, ok? Nesse último exemplo aqui desse vídeo, eu queria mostrar o seguinte para vocês. Imagina que nós tenhamos realizado algum cálculo e eu quero mostrar o resultado desse cálculo. Então, eu gostaria de mostrar, por exemplo, uma frase e na frente dessa frase eu quero colocar o valor que foi calculado, tá bem? Eu posso fazer isso em 2 prints, mas é mais comum que eu use um único print. Só que aí eu vou usar o mesmo sinal de mais que nós usamos agora há pouco para fazer uma conta, para fazer uma operação diferente, que é o que nós chamamos de concatenação. O que é concatenar? É juntar. Basicamente é juntar duas coisas. Por que nesse caso é juntar? Porque eu tenho um texto de um lado e um número do outro. Não dá para fazer uma conta. Então, automaticamente, isso aqui é interpretado como sendo uma junção. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai transformar o número 10 num texto, ok? E aí, juntar com o texto que está à esquerda. Então, como é que fica isso aqui quando eu peço para executar? Resultado igual a 10, ok? Como se fosse um texto único. Então, só lembrando, ele abriu 2 terminais, eu vou fechar o anterior aqui. Agora, imagina a seguinte situação. Vamos duplicar essa linha e vamos colocar isso aqui, ó, 10 mais 10. Nesse caso, o que será que vai aparecer na tela? Será que ele vai fazer a conta 10 mais 10 e apresentar resultado igual a 20? Vamos ver. Para executar, eu posso vir com o mouse aqui, clicar no Run, ou eu tenho um atalho também para isso, que é o Ctrl F5. Ele vai salvar, compilar e executar. Tá bem? Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Ele não fez a conta, ele colocou 10 junto com 10. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Quando essa expressão foi interpretada, eu tenho 2 operadores aqui, ó, que têm a mesma prioridade. O que significa isso? Mesma regra lá da matemática, lembra lá? Quando você tinha multiplicação e soma numa mesma expressão, o que a gente faz? Primeiro resolve a multiplicação, depois resolve a soma. Como eles têm a mesma prioridade, ele vai resolver da esquerda para a direita, ficando da seguinte maneira. Eu tenho um texto e um número. O que nós acabamos de ver na linha de cima? Ele vai transformar esse número em texto e juntar os dois. Quando ele junta os dois, né, fazendo concatenação, essa expressão aqui, essa parte da expressão, se tornou então uma string, se tornou um texto, né? Todo esse pedaço aqui, ó, se tornou um texto. Aí ele vai fazer a segunda parte da operação, ele vai novamente concatenar um valor. Só que tudo é texto, do lado esquerdo da operação de sinal de mais. Então ele vai concatenar igualzinho, vai repetir a mesma coisa, vai transformar o 10 em texto e concatenar com o restante da operação. Por isso que nós tivemos esse resultado. Agora, imagina que você queira mudar a ordem, dar uma prioridade maior para esta parte da expressão, fazendo com que ele primeiro faça a soma e depois então faça a concatenação. Para isso acontecer, nós vamos colocar esse trecho aqui da expressão entre parênteses. Então, os parênteses eles servem para mudar a ordem de prioridade dentro de uma expressão. Então, nesse caso, o que ele vai fazer agora? Deixa eu só fazer o seguinte, vou duplicar aqui a minha linha
Então, vou duplicar aqui a minha linha para ficar registrado o que nós fizemos, né? Agora sim. Então, ele vai fazer, neste terceiro caso, primeiro a soma e depois ele vai fazer a concatenação. Então, vamos lá rodar. E está aqui, ó. No primeiro caso, a concatenação. E no terceiro caso aqui, ele somou primeiro e aí, finalmente, concatenou. Tá bem? Então, são alguns exemplos pequenos ainda, porque nós estamos começando, tá bem? E o propósito, pessoal, lembrando, é que aqui a gente vai caminhar passo a passo, né? Até que todas as coisas estejam daí em ordem e a gente consiga fazer programas um pouquinho mais elaborados. Por hora, então, para que esse vídeo não fique muito longo, a gente vai terminar por aqui e a gente se encontra no próximo. Um abraço.